O Honor of Kings tem soltado alguns teasers indicando que a Luara vai chegar nas próximas semanas e nesse vídeo aqui a gente vai entender tudo sobre as habilidades dela pra você começar na frente de todo mundo. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Eu tô gravando esse vídeo aqui no servidor de testes, então é possível, pode ser que mude alguma coisa até o dia do lançamento. Eu acho que não, porque ela tá bem completinha, pelo que eu vi das habilidades tá tudo bem explicado, bem detalhado, mas se mudar alguma coisa com certeza eu vou trazer aqui no canal, então é importante que você me siga. Lembrando que o servidor de teste tá disponível pra todo mundo. O Inut fez um vídeo ensinando como é que baixa, vou deixar para você fixar nos comentários, na descrição, mas principalmente fixar nos comentários se você quiser assistir depois e baixar para fazer os testes e treinando com ela também, fica à vontade. E também vale a pena a gente deixar bem claro que eu não vou saber 100% de como funciona a heroína, tem coisas que a gente só descobre jogando bastante, na prática, quando ela for lançada no global, mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te trazer pelo menos 95, 97% de como ela funciona, fechou? Então vamos começar falando das habilidades dela. E vamos lá, família, já tô aqui no modo treino, vou mostrar para você na prática, começando pela passiva. A passiva dela diz que quando você usa algumas habilidades, eu vou te explicar porque não são todas e sim algumas. Quando você usa habilidades, você ganha chakrams. Aqui a tradução está dizendo chakras, mas eu vou usar ao longo do vídeo a palavra chakra. Eu acho que faz mais sentido, não sei se vai vir traduzido assim, mas sempre que eu falar chakras, você vai entender que eu estou falando dessa questão dela da passiva. Então, quando você usa uma habilidade, quando você usa algumas habilidades, você ganha chakras, e quando você abate um inimigo ou pega uma assistência, você também pode ganhar chakras, lembrando que você tem um máximo de 2 chakras e eles duram por 6 segundos. Ah, Makidara, mas o que eles fazem, né? Para que servem esses chakras aí? Eu vou upar a segunda habilidade, e a primeira aqui também, e vou te mostrar como é que funciona. Quando eu uso a primeira habilidade, você vê que embaixo da minha mana tem uma barrinha amarela. Isso significa que eu tô com um chakra e esse tempo da barrinha amarela, como se fosse uma barra de fúria, ele é o tempo que esse chakra vai durar. Então toda vez que eu uso a primeira habilidade, ele tem um tempo de chakra, eu dou um ataque básico e você vê que fica esse bumerangue indo e voltando. Isso é como se fosse o chakra dela e ele fica causando dano físico. Lembrando que ele dá 10% ao contato e ele fica causando todo esse dano físico aí, enquanto ele tá batendo. Então, só pra vocês verem de novo, usei a primeira habilidade, e tá ali, ó, não tô apertando nada. Ele tá simplesmente usando automaticamente, porque minha passiva foi marcada nesse alvo. Uma coisa importante, essa passiva, ela loca no alvo, né? Ela trava no alvo. Então, a partir do momento que você dá um ataque básico e a passiva pega nesse cara, ela vai ficar ali por 6 segundos, independente do que aconteça. Não sei como é que funcionam as interações de purificar ou algo do tipo, mas também não acho que alguém usaria purificar para remover isso aqui. Importante você entender isso, que esses são chakras, como ativa e o que eles fazem no alvo inimigo. Além de tudo isso, esses chakras também te dão visão do alvo, tá? Agora, por que eu falei que ele ativa com algumas habilidades e não com todas as habilidades? Vocês vão entender exatamente agora. Eu já upei minha ultimate e é o seguinte, quando eu uso a primeira e a ultimate, que eu também vou explicar daqui a pouco, esse chakra é ativado. Então, se eu usar a primeira e bater, você vê que eu ganho uma marca. Se eu usar a ultimate, eu ganho uma segunda marca. Então, eu tô com 2 chakras ativos nesse momento. Então, só de bater nele, ele tá aplicando a passiva. Agora, se eu usar a segunda habilidade, eu não ganho nenhum tipo de chakra. Então, você percebe ali que embaixo da barra de mana dela, ela não ganhou nada. Então, isso que você precisa entender também. Que esses chakras só são ativados quando você usa a primeira ou quando você usa a terceira habilidade, além de, é claro, quando você pega kill e assistência. Vou falar uma última coisa sobre essa passiva, prometo que a última ela parece um pouco mais complicada e é só a passiva que é cheia de coisas, tá? As outras habilidades dela até que são bem simples de entender. Quando você chega a 50% de chance de crítico, o seu chakra ele ganha 30% de velocidade de ataque a mais. Então esse chakrazinho, ó, que tá lá indo de um lado para o outro, ele fica mais rápido quando você bate 50%. Pô, Makidara, mas o que é chance de crítico? Chance de crítico é basicamente chance de você critar. E como que você ganha isso? Através de duas coisas. Ou comprando itens, que aqui é no caso da Foice das Sombras, então eu ganho mais 25% de chance de crítico. Tá vendo que tem alguns itens que te dão esse percentual, a lâmina me dá mais 20%, e também através das runas, você pode usar as runas para ela, ali colocar chance de crítico, e você já começar com em torno de 16%. Outra hora a gente traz esse vídeo aí sobre runas, builds, eu também quero testar algumas coisas. Mas o que você precisa entender é, chegou a 50% de chance de crítico, a passiva dela vai ficar bufada. Eu vou comprar alguns itens aqui para vocês entenderem. Então, ó, comprei 3 itens aqui só para garantir. Eu vou usar o chakra e você vai ver que ele vai ficar mais rasgante, né? Ele vai dar mais dano, obviamente, até porque eu tô com mais itens também, e ele fica um pouco mais rápido. Então é isso aqui que a passiva dela faz, tá? Além de tudo isso que eu falei, tem essa questão de quanto mais você fizer itens que te dão chance de crítico, mais forte vai ficar a sua passiva. Vou aproveitar que eu já tô mostrando a habilidade número 1, vamos mostrar como ela funciona. É uma habilidade bem simples. Quando você ativa ela, você ganha 45% de chance, ou melhor, 45% de velocidade de movimento, que vai decaindo ao longo de 2 segundos. Então ele começa em 45 e vai caindo até chegar a 0 em 2 segundos.
E você também ganha a possibilidade de passar alguns terrenos. Você viu que eu dei uma quicada aqui, né? Que eu pulei essa parede e poderia até pular outros. Como é que funciona isso aqui, tá? Só pra ficar legal o entendimento. Quando você usa essa habilidade, você ganha ali o tempo do chakra. Então você pode, em qualquer um desses intervalos, colar numa parede. A partir do momento que você cola na parede, é quando você ganha essa barrinha em cima da vida dela. Vou fazer de novo pra você entender. Que aí sim, naquele tempo, você pode pular quantas paredes você quiser. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ativar, vou colar na parede e vou voltar. Vou de um lado pro outro. Então, ativei, pulei a parede e voltei. Por quê? Porque aquela barrinha em cima da minha vida ainda estava rolando. Então, enquanto ela estiver rolando, você pode pular quantas paredes você quiser. Por ser uma barrinha curta, você não vai conseguir pular muitas paredes. Só que essas coisinhas mais curtas, às vezes você consegue. Então, por exemplo, você vem aqui, pulou aqui e já voltou pro Blue. Esse é um tipo de coisa que você conseguiria fazer. Paredes curtas no mapa, você vai conseguir pular até 2, e isso pode ser bem quebrado, mas você não vai conseguir pular muito mais que isso. E além de tudo isso, ela te dá esse chakra que eu já mostrei lá no comecinho, tá? Então a barra de cura dela tá ativada. Agora, a segunda habilidade dela, apesar de não ter uma relação direta com os chakras, você vai entender que ela é boa, tá? Primeiro, quando você usa uma habilidade, ela vai causar esse dano em área, e ela vai dar dano mágico, porque o dano da habilidade é mágico, porém ela escala com o seu ataque físico. Então, quanto mais itens de ataque físico você fizer, mais essa habilidade vai ficar mais forte, apesar dela causar dano mágico. Então é como se fosse um dano híbrido. Só que não confunde isso não, não acha que dá pra fazer ela AP, porque o dano não vai escalar com AP, com poder de habilidade, e sim com ataque físico. Então você vai fazer uma build pra ela, bem de ataque físico, bem padrão, igual todos os ADCs. Então, ele vai causar dano e vai dar lentidão por 2 segundos de 25%. Todo mundo que estiver nessa área vai tomar uma lentidãozinha de 25% em 2 segundos. Agora, apesar de não ter essa interação direto com o chakra, qual que é o lado bom? Quando você usa ela sem estar com nenhum chakra ligado, ela vai ter um tempo de recarga menor. Então eu usei, ó, ela voltou em 4, 5 segundos ali, foi bem rápido. Se eu usar a primeira habilidade e usar ela depois, você vê que o tempo de recarga já é maior, foi de 9 segundos. Então ela diminui 50% do tempo de recarga quando você não tá com o chakra ativado. É porque às vezes você vai usar as outras habilidades, você vai ficar sem ela e você tem que spamar do mesmo jeito. A vantagem boa é que você vai conseguir isso. Nível 1, por exemplo, você tá jogando ali na rota, você não vai ter o chakra ativado, porque geralmente você vai começar com essa habilidade aqui. Qual é a vantagem disso? Que ela vai ter um tempo de recarga menor e você vai poder spamar na rota com mais frequência até você pegar nível 2 e por aí vai. Então, esse é o lado bom. Apesar dela não te dar um chakra, pelo menos ela reduz o tempo de recarga. Agora, se você tiver um chakra ativado, aí não vai reduzir nada, ela só vai causar todos os efeitos que eu já falei. Uma coisa legal é que essa habilidade aqui, ela tem uma interação com os itens de velocidade de ataque que você faz. Então, quanto mais velocidade de ataque você tiver no jogo, mais o tempo de animação dessa habilidade vai ficar mais rápido. Então, se você vende todos os itens, se você fica sem nada, peladinho, começo de jogo, percebe que ela vai... O tempo de animação é maior, ó. Ela demora, mas ela fica canalizando ali por mais tempo até conseguir usar a habilidade. Isso porque eu já tô no nível maior, né? Enfim, a gente já tem outras coisas aí. Mas, ó, usei ali em mais ou menos 1 segundo e os quebrados. Eu não vou ter esse cálculo perfeitinho, né? Eu vou comprar 3 itens aleatórios aqui que tem velocidade de ataque. E vou usar. Você vê que saiu praticamente rápido, insta. Então você vai querer fazer itens de velocidade de ataque para que essa habilidade tenha um tempo de animação menor e os adversários não tenham tempo de desviar. E a ultimate dela invoca o Boitatá. A segunda skill eles também falam que chama o Boitatá, né? Tanto que quando você usa, ó, parece que vem esse boi, sai da terra, né? E tudo mais. E a ultimate também. O que vai acontecer? Quando você usa a ultimate, ele vai causar cegueira nos alvos, vai causar dano mágico, assim como a segunda, mas que também escala com o seu dano físico. Então a mesma coisa que eu falei da segunda habilidade serve para essa também. Tudo isso ao longo de 2 segundos. Então você viu que ela deu um pulo, causou todo esse dano em área e todos os alvos vão ficar com cegueira, todos os alvos que tomarem isso aqui. Essa cegueira, ela faz com que ataques básicos e projéteis acabem tomando um curso aleatório. Então, se o cara estiver na área da cegueira, deixa eu só diminuir o tempo de recarga aqui da habilidade. E pronto. Se eu usar aqui de novo, vamos dizer que o alvo que estiver ali e ele ficar me dando ataque básico, ele pode errar esses ataques básicos, ou se ele enviar algum projétil, ele também pode errar, porque na teoria ele tá cego. Agora, isso não funciona para habilidade, então vamos dizer que a Gélida tomou a minha cegueira, se ela me der ataque básico, ela pode errar. Agora, se ela usar o gelinho no chão, aquilo ali é uma habilidade, então o lugar certo que ela jogar, se ela jogar o gelo no meu pé, o gelo vai funcionar do mesmo jeito. Porém, se o adversário jogar um projétil ou um ataque básico, aí ele pode errar. Então isso é maravilhoso pro X1. Você já consegue imaginar que contra outros atiradores, contra outros heróis aí que vão se beneficiar bastante do ataque básico, ela pode simplesmente anular alguns ataques básicos ali
só de ter usado a ultimate no tempo certo. Uma outra coisa legal dessa habilidade, que eu já disse lá no começo do vídeo, é que de fato quando você usa ela, ela vai te dar um chakra. Então ó, você viu que eu tô com o chakra ativado. Porém, quando você começa a dar ataque básico, tá vendo que em cima da minha cabeça tá carregando uma fúria? Como se fosse uma cobra, mas não é uma cobra, é o boitatá. Não sei, na verdade, o boitatá é uma cobra? Tá aí, você pode dizer nos comentários. Aliás, se você não deixou o like ainda, pô, nesse pedaço do vídeo que a gente já tá explicando tudo certinho, aproveita e deixa agora rapidinho. Quando você usa essa habilidade e começa a dar ataque básico, ele vai estacando uma fúria na cabeça dela. Então, enquanto você tá batendo, ó, fúria estacada, fúria estacada, fúria estacada. Como eu tô sem usar muitas outras habilidades, essa fúria não estaca muito, mas eu vou te mostrar agora o que seria um combinho básico e você vai ver o efeito da fúria na prática. Então, usei a primeira, usei a ultimate, usei a segunda e, ó, você viu que, além de ativar a passiva, o cara tomou o knock-up? É exatamente isso que a fúria faz, tá? Quando você termina de estacar essa fúria, você joga o cara pro alto por meio segundo, é coisa bem rápida, e causa todo esse daninho a mais também. Então a mesma coisa, ó, joguei a primeira, vou estacar aqui, ó, estaquei, tá vendo que veio do céu um míssil, causando dano e jogando ele pro alto? É isso que faz a fúria. Se você quiser entender essa animação e entender quanto tempo que a fúria tá estacada, você pode olhar na sua cabeça, ou você pode olhar ali embaixo que ele mostra pra você, ó. Você está usando os ataques básicos, tá aqui embaixo, ó, dispara chuva de fogo com fúria no máximo, lançando inimigos no ar. Então você vai estacando, usando suas habilidades e ataque básico, isso vai estacando sua fúria e no final causa todo esse dano e joga pro alto. Uma coisa importante também é que essa fúria também é estacada quando você apanha, então se o alvo estiver te batendo, você também está estacando a fúria. Se você está usando a habilidade, você está estacando a fúria. Se você está dando ataque básico, você está estacando a fúria. Ou seja, dá para usar essa fúria aqui muitas vezes 2 até 3 vezes seguida numa teamfight. Quando lançar, vamos entender certinho o quanto isso é roubado e quantas vezes isso acontece. Mas, no geral, você já conseguiu pegar a visão que dá pra usar mais de uma vez numa mesma luta. E isso dá um mini controle de grupo que, pô, pode salvar a tua vida. Eu tinha até comentado agora há pouco, e o combo padrãozinho dela, tá? É claro que, de novo, só vamos entender quando ela chegar. Mas é muitas vezes você chegando na primeira, usando a ultimate, usando a segunda, e aí você vai dar o máximo de ataque básico possível, tá? Nesses intervalos é bom que você consiga alternar ali com alguns ataques básicos. É claro que tudo vai depender da fight, então se o alvo tá parado, se não tá, tudo isso influencia muito. Mas vamos dizer que você usou a primeira, usou um ataque básico, segunda, ataque básico, ultimate, ataque básico e ó, você bate o máximo possível, tá? Eu imagino que esse deva ser o combo mais padrão dela. De novo, não tenho plena certeza, mas me parece algo bem comum. Então você vem de algum outro lugar com a primeira ativada, bate no cara, ultimate, ataque básico, segunda, ataque básico, e aí você fica batendo nele infinito na fight até voltar aos seus cooldowns e você poder usar de novo. Então isso daqui deve ser o combo mais padrão dela, mas quando chegar no jogo a gente deve descobrir algumas variações. Uma última coisa, tá vendo aqui embaixo, ó, que eu acabei de ativar a condição de fúria, tá vendo ali no recuperar? Ó, juramento da fúria. Vamos ver se aparece alguma coisa. Continua recuperando o poder de boitatá, aumentando significativamente a velocidade de ataque do chakra. Então se você apertar essa habilidade, ó, toma, ele tá recuperando infinito boitatá. Na verdade, assim, como eu não tava com o chakra ali ativado, eu acho que não deu pra ver a interação. Mas você viu que no lugar do recuperar, ela ganha essa fúria. Pô, uma coisa bem legal. Isso aqui não tá mostrando no servidor testes ainda exatamente quais são as condições que isso ativa, nem quanto tempo leva pra ativar de novo. Lembra um pouco a Mayene, sabe aquele negócio do descansar da Mayene, que troca o recuperar pelo descansar? Só que nesse caso aqui você fica com o recuperar a partida inteira, e quando você ativa alguma condição específica, você libera essa fúria, você usa, e tem um tempo de recarga que eu não sei te dizer se é 30 segundos, se é 1 minuto, se é mais do que isso. Preciso fazer alguns testes aí pra entender. Mas acontece isso, tá? Então você libera isso aqui, e aí você fica um tempo sem ativar de novo. Tanto que se você usar, ó, se eu spamar todas as habilidades, ele não libera a fúria novamente, ó. Aqui eu tô com tempo de recarga infinito, tá? Lembrando. Você vê que não libera? Por quê? Porque ele tem um tempo de recarga e eu ainda não sei te dizer quanto que é esse tempo de recarga. Mas isso, por enquanto, é um easter egg aí pra você entender que ela tem essa questão também. Então, quando você liberar a fúria e você ativar isso aqui, na fight você vai ficar ainda mais porradeiro e vai causar muito mais trabalho. Cara, que bonequinho completo que é essa daqui. A Luara é muito god, velho. E é claro que eu vou trazer vídeos aqui de build, de runas e outras coisas conforme eu for testando e for aprendendo. Eu vou trazer tudo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal se você não for inscrito também. E dá aquela moralzinha aqui nos comentários. Diz o que você achou da Luara. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Ou tem alguma coisa que você já aprendeu e quer compartilhar nos comentários? Compartilha com a gente aí pra saber. Só nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero te ver em um próximo vídeo.